capítulo 4, versículo 38 de 2 Reis. Se os irmãos tiverem feito uma observação um pouco cuidadosa, mesmo que ainda estamos apenas uma leitura, mas dá para perceber que o contexto aqui da vida do profeta não é uma das fases muito boas. O texto sempre está mencionando um período de crise econômica, onde o povo está passando necessidade. Geralmente, nessas ocasiões, tudo que é possível ser feito para alimentar-se, e principalmente no contexto deles, porque a escola de profetas, então, provavelmente tivesse alunos aí que já residiam por ali mesmo, eram alunos internos, e vivia e dependia de comer e se alimentar do que era doado. Nós temos duas situações, uma que o profeta manda colher algumas ervas, alguma coisa para fazer um cozinhado qualquer. Ali não estamos falando em nenhuma alimentação sofisticada. Estamos falando aí numa comida simples, de uma coisa assim bem pobre, de muita carência, e mesmo assim eles ainda estão passando por adversidades. E eu sempre gosto de lhe mencionar e de fazer lembrar uma coisa. O povo é o povo de Deus, que anda com Deus, que serve a Deus, que adora a Deus, que confia em Deus. Mas o povo de Deus também enfrenta adversidades. Por mais que nós queiramos dizer, que o Senhor faz isso e faz aquilo, que eu declaro, tomo posse, não existe essas coisas. Se está uma crise, está pairando sobre a terra, se parou de chover, todo mundo vai sofrer a consequência da seca. Se choveu em excesso, todo mundo vai receber a consequência, vai passar pela consequência dessa inundação. Se está numa crise, seja lá qual for, e todos nós estamos no mundo, todos vamos passar essa dificuldade. Só que existe uma diferença, e é nesse ponto aqui que eu quero que os irmãos entendam. São duas situações bem parecidas aqui no finalzinho desse capítulo. É que a crise está se abatendo sobre todas as pessoas, os grandes e os pequenos. O povo de Israel, aqui os discípulos dos profetas e a nação inteira passa por dificuldades. E os profetas, os filhos dos profetas também estão passando por dificuldade. Qual é a diferença então? Alguém pode até fazer a pergunta assim, então o que adianta ser crente? Servir a Deus? Nós vamos passar pela mesma coisa, vamos sofrer as mesmas consequências. Será que tudo que nós temos que esperar é só no céu? Não há nenhuma promessa de Deus aqui para que a gente seja abençoado também nessa terra? A Bíblia diz que em todo lugar que você pisar a planta do teu pé, será abençoado. A Bíblia diz que se você obedecer a Deus e seguir os seus mandamentos, o Senhor te abençoará em toda a terra por onde fizer, por onde passar, e você será sempre uma bênção em tudo quanto você fizer. Ele te abençoa no campo, na cidade, nas produções que você criar. Então, qual é a diferença então? Se quando chega uma adversidade, todo mundo que está debaixo dela sofrerá as consequências. Não sei se você já parou para pensar. Toda vez que você está numa adversidade, a única coisa que faz a diferença é Deus estar na sua vida. Se Deus está aqui, se tem a presença de Deus aqui, você passa por ela melhor. Aqui, alguns meses ou anos atrás, a Adriana veio para cá de lá da Índia. E ela trouxe uma informação bem assustadora. Está com câncer. Ela saiu daqui ainda muito jovem, recém-casada praticamente. Se atirou no campo missionário e entregou a vida inteira para o Senhor, para servir ao Senhor. Aí depois de muitos anos ela volta para fazer um tratamento e se despede até das pessoas que estão lá no campo, na Índia, e veio dizendo que está com câncer. E geralmente quando está com câncer as pessoas dizem assim, a perspectiva de vida não é lá essas coisas. E eu me lembro que uma vez, conversando com a irmã Cleide, ela estava muito aflita, abatida, chorando. E eu então pensei, não tem nada que possa consolar. Mas uma coisa eu me lembrei. Eu disse, olha, se ela estivesse aqui, na terra que nós estamos, morando onde nós estamos morando, ela teria câncer do mesmo jeito. Não ia mudar nada. Está lá. É uma coisa que vai acontecer. Agora, ela está com a vida entregue na mão do Senhor. E isso é que vai fazer a diferença. Pertence ao Senhor. Ela já veio, já se tratou, já se curou.
e já voltou para o campo onde todo mundo tinha se despedido, achando que ela não voltaria mais. Já está lá de novo servindo ao Senhor, não se lembra mais. Então, há uma diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus. E o que nós estamos vendo aqui é mais ou menos isso. O profeta está lá, é um homem de Deus que está lá. E de repente alguém diz assim, olha, tem veneno na comida. Nós já estamos morrendo de fome e a única coisa que apareceu para comer está envenenada. Como nós vamos comer? Então, vamos morrer de qualquer jeito. É uma maldição que caiu sobre nós? É um castigo que caiu sobre nós? Ou morremos de fome ou morremos envenenados? O profeta simplesmente disse, traz uma farinha. Jogou farinha sobre e disse, pode comer. O Senhor vai resolver esse problema. E eles comeram e não teve mais nenhum problema com a enfermidade. A crise não está fácil. Continua. O texto seguinte mostra que alguém trouxe para o profeta 20 pães de cevada. Você já pensou o que é? Você está lá no meio do deserto, sei lá, num lugar tão pobre. Ele tinha voltado para Gilgal. Gilgal não era lá aqueles lugares tão bacanas. Aí de repente chega alguém para servir o homem de Deus e traz 20 pães. E discute, trouxe para ele. Porque talvez alguém dissesse assim, olha, é um homem de Deus e está trabalhando, vamos servir, vamos levar o pão para ele. Eu até suponho que quando Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes, e você se lembra que um rapazinho, João registra isso, que um rapazinho, talvez tenha sido um adolescente, que foi quem doou os 5 pães e os 2 peixes para Jesus fazer o milagre. Mas eu não consigo acreditar que aquele moço, aquele garoto que deu os pães, imaginava o milagre que Jesus faria naquele momento. É possível que ele tenha dado pão dizendo assim, eu quero oferecer para Jesus. Porque os discípulos estavam no meio da multidão perguntando se alguém tinha trazido algum pão, algum peixe, alguma comida, alguma coisa para alimentar-se. Porque já era muito tarde, eles tinham passado o dia inteiro ouvindo Jesus falar. Mas é provável que o garoto tenha pensado assim, Jesus está falando o dia inteiro, está com esse povo o dia inteiro, não comeu também. Eu tenho o meu lanche, eu posso dar para ele o lanche, os pães que eu trouxe. Ninguém está imaginando que Jesus vai fazer um milagre. Um homem traz 20 pães para o profeta, e lá tem mais de 100 discípulos, e é claro que 20 pães não dá para alimentar 100 homens. Um homem normal come pelo menos uns 2 ou 3 num dia de fome. E isso ainda não é suficiente para se fartar. Mas o homem de Deus, como sempre, é o óbvio da coisa, diz, não, peraí, pega os pães e entrega aí para o povo comer. Distribui aí para as pessoas comerem. Aí alguém diz assim, eu não aconselho não. Eu fico pensando que eu talvez tenha dito assim, é melhor o senhor guardar e daqui a pouco o senhor come aí, depois o senhor come de novo. Mas como que o homem de Deus vai comer e deixar o povo com fome? Como que um líder vai se alimentar e deixar o povo sem se alimentar? Não tem a menor condição disso. Ele diz, não, pode colocar para o povo comer, mas são 100 homens. 5 pães na frente de 100 homens não vai significar absolutamente nada. Agora, nós estamos numa crise, ok? Estamos numa fome tremenda. Mas onde está a diferença? A diferença está em servir ao Senhor. Irmãos, servindo ao Senhor, nós passamos por cima da crise. E não fique iludido dizendo, isso aqui é fichinha, a crise não nos atinge, nós vamos passar de letra e não tem problema nenhum. Não é assim que eu estou dizendo. A crise vem, você vai sofrer também, você vai enfrentar as adversidades também, você vai chorar também, mas você vai vencer. É nisso que nós temos que depositar a nossa confiança e a nossa fé, saber que o Senhor, no momento certo, vai prover. E ele então disse, pode servir, porque em nome do Senhor, todo mundo vai comer e vai sobrar. Você pode imaginar que 100 homens vai deixar 20 pães e vai sobrar? Mas quando Jesus estava aqui na terra, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, e 5.000 homens comeram, e voltaram os discípulos dizendo, os cestos continuam cheios de pão. Porque o Senhor é o Deus da provisão, é o Deus que supre. Tem hora que as pessoas dizem assim, eu não acredito nesses milagres. Irmãos, olha, você pode ter certeza de uma coisa, que tem famílias que vivem com um valor muito pequeno. Eu assisti a isso na minha casa. Meu avô era um homem muito simples e quando ele tinha uma carroça para trabalhar, ainda gerava alguma coisa, mas teve um período que ele não tinha mais essa saúde toda e ele só tinha uma aposentadoria de um salário mínimo. Era um valor muito pequeno.
Mas você podia chegar na casa dele qualquer hora do dia ou da noite. Sempre tinha coisa para comer. E coisa boa. E aí alguém chegou, eu cheguei atrasado, passei, já comeu? Não, vai ali que tem o que comer. E sempre tinha, e ele não tinha dificuldade, sempre tinha dinheiro no bolso, sempre sabia como que aquilo acontecia. Mas Deus provê, Deus supre. O importante é você andar com Deus, estar com Deus, ser fiel a Deus. Que o Deus que nós servimos é o Deus da providência. Mas às vezes nós não acreditamos em Deus. Às vezes eu ficava observando aqui, eu sentava perto dele ali, aí eu ficava observando quando alguém dizia assim, olha, nós precisamos de uma oferta aqui e tal, ele tinha a mão no bolso aqui, puxava R$50, às vezes o empresário botava 5. Mas ele dizia, não, essa besteira, dinheiro, aí perde aqui, ganha ali. Isso aqui é para Deus. Mas nunca faltou, acho que é o que Davi dizia, fui moço, já estou velho, mas nunca vi um justo necessitado e nem a sua descendência mendigar o pão. Porque o Senhor é o Deus que provê. Bom, nós estamos vivendo adversidades no nosso país atualmente. Os momentos não são dos melhores. Estamos numa crise que todo mundo diz assim, meu Deus, como vamos passar por ela? Mas já é o 2º ou 3º ano, né? 3º ano já que ela vem assolando. Estamos vivos. Tem motivo para louvar a Deus? Tem motivo para agradecer a Deus? Vamos passar por ela? Vamos passar. Ah, é difícil, está espremido, mas vamos vencer. E depois da tempestade, sempre vem a bonança. Amém? Bom, mas eu quero entrar um pouquinho no capítulo 5, que é um texto bem conhecido, um texto que já foi, vamos dizer assim, estudado, né, pregado em várias ocasiões por várias pessoas. Mas tem sempre lições extraordinárias aqui. O texto começa falando sobre um homem estrangeiro. Ele era da Síria. Ele era comandante do exército. Então era um sujeito de alta patente. O comandante do exército era, em alguns momentos, a 2ª pessoa do rei. Porque o rei tomava todas as decisões, mas na ausência do rei, às vezes o próprio comandante do exército resolvia. Você deve se lembrar de Eliseu oferecendo no texto passado para a sunamita. Tem alguma coisa que você quer que eu peça ao rei ou ao comandante do exército? Porque o comandante do exército é vamos dizer, uma personalidade significativa. E esse homem, o texto diz que ele era muito honrado. O conceito dele era altíssimo. E por intermédio dele, muitas batalhas tinham sido vencidas a favor da Síria. Ele era o comandante do exército da Síria. Então, veja só, um homem rico, um homem poderoso, um homem famoso, um homem valente, um homem guerreiro, um homem honrado, um homem que estava praticamente a 2ª pessoa do rei, mas era um homem leproso. E a lepra, naquele contexto, uma doença incurável, uma doença que não tinha remédio para tratar, geralmente no povo de Israel, era tratado como uma doença religiosa, quem cuidava dela era o sacerdote, cuidava dentro dos rituais religiosos, e não tinha uma erva, não tinha um remédio, não tinha nada que curasse essa doença. Estávamos vivendo vamos imaginar, são milhares de anos atrás, e ainda hoje essa doença, quando atinge alguém, é um problema para ser curado. E ainda mais naquele contexto. Era praticamente uma sentença de morte. É como o sujeito que está com câncer terminal, não tem jeito, aqui acabou, isso aqui não tem conserto. Então, a lepra também, dentro do contexto bíblico, é um sinônimo do pecado, um símbolo do pecado. Ela cresce devagarinho, ela se espalhava pelo corpo. Às vezes era só uma manchinha, uma coceirinha que começava aqui de um lado, passava por aqui, vinha para cá, né? E ela vai se alastrando, vai tomando conta, e até que não tem mais controle dessa situação. Agora, esse homem está lá dentro das tropas da Síria, é poderoso, mas em alguns momentos, vocês já ouviram falar sobre isso, porque Israel e a Síria guerrearam durante todo o tempo da sua existência. Nunca houve um período que fosse uma hora Israel estava por baixo, outra hora Israel estava por cima, e outra hora ele estava numa trégua. E mesmo na trégua, alguém estava prevalecendo. Esse momento era um momento de meia trégua. Os sírios estavam prevalecendo. O texto diz que eles venceram alguma batalha, levaram cativo uma menina que era da terra de Israel, mas ainda tinha um certo diálogo entre eles, para tentar manter a paz. Aí eu fico pensando uma coisa. É sempre bom eu trazer um exemplo como esse,
Porque toda vez que a gente pensa numa situação, eu acho que a gente estava refletindo sobre isso, o texto de ontem, de domingo à noite, é viver a vida sem murmuração nem contenda. Essa menina, que o texto não diz quantos anos ela tinha, mas as meninas naquele contexto começavam a trabalhar muito cedo. Talvez fosse uma pré-adolescente no nosso contexto de hoje. Provavelmente não tivesse ainda os 18 anos. Então ela foi tirada da terra de Israel, da casa da mãe, da casa do pai, da casa da família dela, do conforto dela, da igreja dela, né, no contexto da religião dela, do Deus dela, e levada para uma terra de estrangeiros. E quando chega lá, ela é colocada como escrava na casa de um comandante. E o chefe dela ainda é leproso. Israel tinha, vamos dizer assim, algeriza a lepra. Terror, a lepra era um terror. E ela está lá servindo na casa desse homem leproso. Provavelmente ela tenha que tomar algumas providências em relação a eles. Ela tinha todas as razões do mundo para dizer assim, tomara que morra. Todas as razões. E parece que seria essa a atitude de uma grande maioria dos seres humanos. Tomara que ele já morra, já resolva logo isso. E é uma pessoa, né? Ele escraviza alguém. Ele derrotou Israel, é inimigo de Israel. Então, se ele morrer, está fazendo um favor para a sociedade. Não é assim que as pessoas pensam? Ela teria alguma razão para fazer benefício, para tentar ajudar aquele homem de alguma forma, mas ela dá um testemunho. Ela diz, olha, lá na minha terra em Israel, se o meu Senhor estivesse lá, e ele se encontrasse com o profeta de Deus que tem lá em Israel, ele ficaria curado. Mas ela não disse isso de maneira superficial, não. Ela disse de forma convincente. Ela disse, provavelmente, à sua senhora. A senhora disse para o marido, olha, a menina está dizendo que lá em Israel tem um profeta que cura. Resolve isso aí. E o homem acredita nisso. Até porque, numa situação daquela, as pessoas vão até as últimas consequências. Você já viu quando as pessoas têm uma doença incurável? Eles fazem loucuras. Eles tomam um tipo de remédio. Se mandar beber veneno, eles bebem. Faz qualquer coisa para tentar resolver o problema. Está dizendo que lá na terra dela tem um homem que tem o poder de Deus, que é um profeta de Deus, que resolve o problema. Então quem é essa menina, gente? Que Deus não diz, que a Bíblia não diz o nome dela, não diz nada sobre ela, mas ela representa um crente sem murmuração nem contenda. Ela representa um crente de bom testemunho, que em qualquer que seja a situação, tal como José, resolve dizer, falar do seu Deus e da sua fé. E nós, às vezes, pensamos que isso não é o caminho melhor. O homem vai lá e diz para o profeta, vai lá e conta para o rei. E o rei diz, não, pois então você vai para lá agora, pode fazer as malas, pode juntar o que tem aí, você vai para lá agora, eu vou fazer uma carta para o rei de Israel, uma carta de rei para rei. Só que como ele estava por cima, nesse momento ele estava prevalecendo sobre Israel, mandou a carta, Senhor, estou te enviando meu servo, quando você receber essa carta, saiba que eu estou te enviando meu servo Naamã, para você curá-lo da lepra. Porque em qualquer que seja a situação, quem quer que seja o médico ou o profeta, dentro de qualquer nação, naquele contexto da monarquia, é o rei que manda. Se curar, foi o rei que curou. Se fizer, foi o rei que fez. Se ajudar, foi o rei que ajudou. O rei, quando leu essa carta, disse, mas você ficou louco. Ele quer romper a nossa amizade, rasgou as vestes, ele está pensando que eu sou Deus. O sujeito tem uma lepra, um leproso. O que acontece com os leprosos? Principalmente no contexto de Israel, uma doença incurável. Mas o profeta está lá e fica sabendo disso. E diz assim, olha, por que você rasgou as vestes? Manda ele vir aqui. Ele precisa saber que há profeta de Deus em Israel. Não é para engrandecer o homem, não é para envaidecer o poder do profeta, não é para fazer lobby em cima da nação, não é para fazer propaganda do ser humano. É para que ele saiba que a terra de Israel tem profeta de Deus. Só para isso. É para testemunhar. Eu não sei por que de vez em quando a gente tem a mania de pensar que milagres acontecem para fazer lobby.
Irmãos, todo e qualquer milagre que acontecer na sua vida, ele tem um propósito de Deus. Engrandecer o nome de Deus, testemunhar sobre a presença de Deus. Ele tem o propósito de fazer com que o nome de Deus se torne conhecido. Não é para fazer milagre só para você sair contando e mostrando e que não tenha significado algum. Aí então, entendendo isso, o profeta, Naamã pegou sua carruagem com presentes, vestes festivais e ouro e prata e tudo que tinha direito, tocou na casa na direção da casa de Eliseu, pensando assim, vou fazer aquele negócio, aquele oba-oba. E Eliseu resolve nem sair, irmãos, olha só, ele nem sai para recebê-lo. Ele nem dá as caras, ele não faz questão de conhecer quem é o comandante da Síria. Ele pega um mensageiro e diz, está chegando a carruagem aí com o povo da Síria, o Naamã. Diz para ele que ele pode pegar a trilha aí, descer na direção do Rio Jordão, mergulhar 7 vezes, de lá já pode ir embora, já vai ficar curado. Aí isso foi afrontador para o comandante da Síria. Porque o que as pessoas pensam hoje? Eu acho que se nós olhássemos para o texto de Naamã, se nós olhássemos para esse procedimento de Eliseu, nós aprenderíamos como buscar cura diante de Deus. Porque hoje, quando as pessoas fazem qualquer movimento para buscar a cura, faz logo uma propaganda, bota logo a coisa, não perca, um homem de Deus está orando, ou ungindo, fazendo, acontecendo, e aquela coisa toda. E quando se vão fazer esses eventos aí, o cara se esperneia todo, dá grita e rodopia, e faz e acontece. Nada disso aconteceu com Eliseu. Não havia nenhuma propaganda. Não havia nenhuma intenção de aparecer. Quem faz o milagre é Deus. E você tem que crer no poder desse Deus. Você não depende do profeta para ser curado. É o que ele queria deixar entender. Não é o profeta que vai te curar. É um Deus que tem em Israel que vai te curar. E ele não precisa de subterfúgio, ele não precisa de propaganda, ele não precisa de oba-oba, ele não precisa de sensacionalismo. Ele não precisa de pressão. Ele cura quando ele quer e do jeito que ele quer. Então, você pode ir para lá mesmo. O homem sai de lá para cá. Mas isso é um absurdo. Isso é uma coisa absurda. Eu pensei, olha só. Eu pensei que ele sairia ao meu encontro. Oh, comandante, quanta honra o senhor está aqui. Vou recebê-lo. Pode confiar que nós vamos fazer aqui e aí ia fazer um ritual muito bonito, ia estender a mão, e fazer a sua invocação ao seu Deus, e colocar a mão sobre a lepra, e curar toda a ferida, e fazer uma coisa linda, um espetáculo. Mas quem foi que falou para você que cura divina é um espetáculo? Quem botou na sua cabeça que os milagres de Deus precisam ser mostrados de maneira espetacular? Para fazer um lobby que às vezes não vai para Deus, vai para o homem. Quando se faz um espetáculo da cura, o lobby geralmente vai para o homem, não para Deus. Mas quem é que cura? É Deus ou é o homem? Quem é que vale mais? É o homem de Deus ou o Deus do homem? Mas você já pensou, já parou para pensar? É só você olhar as propagandas. É só você olhar o lobby que tem na internet, na televisão, no rádio, no carro de som. Apresentam-se o homem de Deus, mas não apresenta o Deus do homem. Mas o profeta não cedeu. Ele não mudou a sua característica, o seu modo de ser. Não, você vai lá, toma banho lá no Rio Jordão, dá 7 mergulhos, não é 4, não é 5, não é 6, é 7. Depois que você fizer os 7 mergulhos, você pode voltar para casa. Aí aquele homem, irmãos, é uma outra lição que nós temos aqui, que aquele homem poderia ter perdido tudo, se ele fosse um pouquinho mais de dura serviço. Porque pelo tamanho da sua patente, ninguém se atreveria a dizer nada para ele. Mas um dos seus oficiais que estava do lado dizia, meu pai, com todo respeito, meu senhor, com todo respeito, acho que o senhor poderia pensar melhor. Se ele mandasse o senhor fazer uma coisa difícil, com certeza o senhor faria. E ele não mandou nada difícil, é só mergulhar na água.
Mas é uma água suja. O Jordão é uma água suja. Olha, eu tenho um rio lá em Damasco, cristalino, terra boa, água limpa. Por que eu não posso banhar lá? Meu pai, é uma coisa fácil. Se ele tivesse mandado uma coisa difícil, você ia fazer. O que custa? Vai lá. Eu fico imaginando aquele moço argumentando, dizendo assim, como é que o senhor vai chegar lá e dizer para o rei assim, não, o profeta lá não cura ninguém não. Mas você não fez o que ele mandou fazer. Como é que você vai chegar em casa com uma receita médica e dizer assim, o médico não entende nada, e ele não tem o poder de me curar, mas você não comprou o remédio que ele passou. Você não seguiu a receita. Como você vai dizer isso? É preciso que você obedeça. Porque você já parou para pensar que a maioria dos milagres, você pode olhar para o Novo Testamento, para onde quiser, que os milagres que Jesus fez no Novo Testamento, eles estavam muito mais relacionados com a obediência, porque a obediência refletia o resultado da fé daquela pessoa, do que com a manifestação sobrenatural, que é o que nós pedimos a Deus. Jesus pega os olhos de um cego, de nascença. Jesus cospe no chão, mistura a saliva com a terra, passa no olho do cego, e depois diz assim, agora vai lá no tanque de Siloé e lava. Aí o cego vai bengalar até o tanque de Siloé para lavar. Ele não tinha que questionar. Mas por que o senhor passou terra nos meus olhos? Ou por que eu tenho que ir no tanque de Siloé? Eu não posso lavar aqui numa água, numa bacia de água aqui perto. Não. A obediência é o fator importante. Jesus cura 10 leprosos. Chama 10 leprosos e diz assim, vai lá no sacerdote e se apresenta. Um ritual terrível. O sacerdote ia raspar o pelo deles de cima da cabeça até o dedão do pé, com a navalha. Mas o cara estava leproso. Ele só se apresentava ao sacerdote quando pelo menos ele, tinha todas as possibilidades de acreditar que estava curado. Porque ele sabia que ia passar pela depilação da navalha. Aí Jesus pega 10 leprosos, totalmente cheio de chagas, e diz, vai lá no sacerdote e se apresenta para eles. Eles estavam no isolamento. E eles saem de lá e vão caminhando até a casa do sacerdote, para se apresentar para o sacerdote. E eles são curados antes de chegar na casa do sacerdote. Quem curou eles? A obediência. Se não obedece, não é curado. Jesus pega o cálice de vinho, lá nas bodas de Caná, manda colocar água, e não era água potável, era água de lavar as mãos. Bota a água, põe na bandeja, leva para o mestre-sala, que é o cara que entende do vinho. É o provador mor. Leva para ele. O sujeito leva uma coisa de água e ele poderia dizer assim, Jesus ficou louco. Vou levar água suja para esse cara beber, ele vai me dar uma surra. Mas o que ele fez? Levou a água. E quando ele provou a água, era o melhor vinho que ele já tinha tomado. Quem fez esse milagre, todo o milagre que você imaginar, está relacionado com a obediência. Jesus pega 5 pães e 2 peixes, corta os pedacinhos dele, bota no cesto, e pega um discípulo daquele com um cestinho cheio de migalhas de pão, e diz assim, entra no meio do quarteirão, que tem 5.000 homens, dividido em grupo de 100, de 50, de 100, de 50, entra e serve o povo com esse pão. E ele vai servindo, 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 e o povo comendo, e comendo, e comendo, e no final o pão está lá em quantidade ainda maior. A obediência. O que Deus mandou fazer? É uma coisa tão difícil que Ele mandou fazer. Foi só tomar um banho. Vai lá e se lava. Entra no rio e faz o que Ele mandou. É tão simples. Agora, se esse comandante não tivesse ouvido isso, né, porque é um homem todo poderoso, guerreiro, comandante, vencedor de batalha, mas ele foi humilde. Você tem razão. Eu vou fazer isso mesmo. Encosta a carroça ali, deixa eu descer, que eu vou lá tomar banho nessa água aqui. E ele foi lá e deu os 7 mergulhos, e o texto diz que a sua pele
ficou com uma pele de uma criança. Não era só uma cura comum, não. Foi uma coisa assim espetacular nesse momento agora. O sujeito voltou, agora ele falou, não, agora ele tem que me receber. Agora eu vou louvar a Deus, eu quero... Homem de Deus, olha, eu tenho certeza de uma coisa. Nenhuma terra desse planeta tem Deus. Só Israel. Por que foi feito o milagre, irmãos? Qual o propósito do milagre? Tornar Deus conhecido. Testemunhar a glória de Deus, mostrar que Deus pode fazer, deixar claro que há Deus em Israel, que há profeta de Deus em Israel. Então, quando o homem voltou depois do milagre, disse assim, eu vim aqui testemunhar, eu vim aqui porque eu tenho certeza de uma coisa, em todas as termos da terra, não há Deus, senão o Deus de Israel. Creio nesse Deus. Então, por favor, receba os meus presentes, eu trouxe vestes, eu trouxe prata, eu trouxe tudo. E ele disse, não vou receber absolutamente nada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lá no Antigo Testamento, um homem, um judeu, nunca iria à casa de um profeta ou do sacerdote de mão vazia. Nunca. Nunca. Se o sujeito fosse falar com... ele tinha que levar nem que seja uma caixa de uva passa. Uns pães tostados, um queijo, alguma coisa. Ele não chegava nem... Ele nunca ia para... Eu vou ali conversar com o sacerdote, pedir uma oração. Ele nunca ia sem levar nada. Ele tinha que levar alguma coisa. Essa é uma tradição. Então o profeta, se o profeta tivesse recebido os presentes, ele não estaria pecando. Agora, a pergunta é, por que ele não recebeu? Porque ele não estaria pecando. Todo mundo de Israel que ia para lá levava presentes. Roupas, calçados, os pães, tudo. O profeta vivia disso. Não tinha uma função, ele não tinha um emprego, uma fazenda, não plantava roça. Ele vivia da doação das pessoas. Todo mundo que ia lá levava. Porque isso também é uma lição para nós. O texto diz assim, nunca devemos nos apresentar diante do Senhor com as mãos vazias. Por isso que eu digo para vocês de vez em quando, que quando eu era criança, uma coisa que ficou marcada na minha vida, do meu pai com a gente, é que a gente saía de lá de casa, éramos 6, uma escadinha de 6 assim, tudo pequenininho. Aí na hora do culto saía todo mundo para cá, meu pai juntava lá, pegava um dinheiro, trocava em moeda pequena, aí botava uma moedinha na mão de cada um. Aí dizia, quando chegar lá na igreja, você dá a oferta. Quando o diácono passar, você dá a oferta. E isso era uma tradição. Não era para dizer você, hoje eu não tenho. Não, dá um jeito, arruma aqui uma moedinha para ele. Está faltando a dele ali, está faltando aquela. Arruma aqui, arruma de um jeitinho. Todo mundo tem que levar. Aí quando chega lá, a gente chegava todo orgulhoso, né? Botava na salva e... Era uma coisa, um aprendizado. Eu dei uma oferta ao Senhor. Eu não vou para a casa do Senhor com as mãos vazias. Você já pensou como a cultura muda, né? Como o povo muda hoje. Hoje as pessoas vão cantar na igreja e querem que a igreja dê oferta para ele, né? É o contrário. A gente ia para cantar, para servir, para pregar e ainda tinha que levar a oferta. Mas são tantos costumes mudados, irmãos. Você se lembra de quando você chegava na igreja? Quem aqui tem mais de 30 anos na igreja, de 20 e tantos anos na igreja, e pode imaginar que quando você chegava na igreja, em qualquer que fosse o culto, de sábado, domingo, segunda-feira, você via alguma cabeça de gente? Se você chegasse antes do culto começar, você só via costa. Estava todo mundo de joelho orando. Só levantava quando o pastor batia o sininho. Aí já tinha chorado, já tinha dado glória a Deus, falado em língua estranha. Aí era hora de dizer a paz do Senhor, meu irmão, glória a Deus, amém, Jesus é bom. Aí agora o povo não ora, não dá oferta, não contribui, não faz nada. E quer a bênção de Deus do mesmo jeito. Essa era uma coisa. Agora, Eliseu não recebeu porque era um estrangeiro. E Eliseu não recebeu porque ele não queria passar a ideia de que ele estava comprando um milagre. Que o estrangeiro, porque é poderoso, porque é comandante do exército, foi curado porque tinha ouro e prata e vestes festivais para dar para o profeta, senão não teria sido curado. Já dizia, pode levar os teus presentes todos, porque o nosso Deus aqui cura de graça.
E era uma forma de testemunhar o poder de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Por isso Eliseu não quis receber. Porque se fosse de um povo de Israel, de um servo de Deus, lá de um judeu, era normal as pessoas levarem o que pudesse. Mas aí veio um ricaço de lá, com carruagem de presente, é curado da lepra. Aí então vai dizer assim, não, ele foi curado porque ele é rico, tem poder, né? Então, ganhou essas coisas todas. Mas o homem estava tão convicto de se eu não puder ir, se o senhor não receber o meu presente, eu quero levar. Deixa eu levar pelo menos 2 cargas de terra de 2 mulos. Uma carga de 2 mulos. Porque eu vou lá com essa terra aqui, uma forma dele acreditar nas coisas. Vou fazer o meu altar de adorar o meu Senhor. Porque eu, de agora em diante, nunca, jamais oferecerei sacrifício a Deus nenhum nesse mundo, a não ser ao Senhor. Por que Deus fez esse milagre? Porque Deus, além de curar a lepra, salvou a vida daquele homem, que não é mais um leproso e não é mais um pagão. Ele agora é um homem que conhece o poder de Deus e escolheu servir ao Senhor pelo resto da vida. Tem quantas pessoas que você conhece que foi curada, mas recebeu a cura e não serviu ao Senhor? É muito raro, né? Os 10 leprosos que mencionamos agora, o Senhor Jesus tem uma história muito linda, porque um voltou para agradecer, um samaritano. O samaritano geralmente não era muito prestigiado. E o samaritano, quando chegou lá no meio, que eles olharam para os outros assim, eu estou curado, eu também estou, mas rapaz, eu estou curado. Glória a Deus, mãe. E Jesus curou mesmo, ele mandou a gente no sacerdote. Aí todo mundo no sacerdote dizia, não vou mais não. Aí você não vai no sacerdote? Não, para quê? Eu estou curado, tenho certeza que estou curado, que eu vou fazer sacerdote? Só para ele me raspar o pelo de cima e embaixo, e eu ficar mais 7 dias no outro isolamento? Não, eu vou voltar e vou seguir aquela multidão com aquele homem que me curou. A Bíblia diz que ele voltou, pentecostal, viu? Voltou dando glória a Deus em alta voz. Pegando fogo. Aceso. Mas Jesus estranhou. Ué, não eram 10? Só um voltou para dar glória a Deus? Cadê os outros? Não é comum, não é mesmo? Mas Naamã queria dar o seu culto. Naamã queria demonstrar, eu estou reconhecido. Eu sei que não há Deus em lugar nenhum, a não ser em Israel. E eu sei que não vou oferecer sacrifício a ninguém mais, a não ser ao Senhor, Deus de Israel. Agora, ele tinha um problema. Ele era soldado, ele era comandante de guerra. Ele era subordinado. E um homem na sua função não é dono de si, em algumas situações. Ele diz, eu já quero pedir perdão antecipado por um problema que eu vou enfrentar daqui para frente. O rei faz um sacrifício a Rimon, o deus da Síria. E ele não entra lá dentro sem eu. Eu sou o braço direito dele. Eu sou o guarda-costa, eu sou o comandante, eu sou o cara onde ele se apoia. Ele não entra lá sem estar apoiado em mim. E é claro, quando ele se ajoelha, eu tenho que ficar da altura dele, tenho que me ajoelhar também. Mas eu já quero deixar bem claro uma coisa. Eu vou entrar com ele, vou me ajoelhar com ele, mas eu não estou adorando ao Deus dele. Estou servindo só o exército. Me perdoe por isso. Essa parte eu não vou dar conta de resolver agora. Mas eu mesmo só vou servir e adorar ao Deus de Israel. Houve uma conversão aqui. Bom, nós vamos ter que voltar nesse texto semana que vem, né? Porque ele não está, ainda tem uma parte que está ainda para ser tratado. E aí então nós vamos continuar no próxima terça-feira para dar continuidade. Vamos agradecer ao Senhor. Oremos a Deus. Pastor Jorge.